Olá, essa é a primeira aula da disciplina Ciências Sociais Aplicadas à Arquivologia e nessa primeira aula a gente vai ver um pouco sobre a definição das ciências sociais aplicadas. Eu sou o professor André Zanck Cordenonce e essa disciplina é do segundo semestre que a gente vai trabalhar no decorrer destas próximas semanas, ok? Bom, então a ideia das ciências sociais aplicadas, como qualquer ramo da ciência, ela é calcada em quê? Em métodos, em teorias, em tentar compreender a realidade que ela está explicando. Ela tem hipóteses, ela tem relações. No entanto, aqui nas ciências sociais aplicadas, a gente vai trabalhar basicamente a relação com a sociedade, certo? Porque a ideia aqui é nós trabalharmos como os seres humanos vivem em sociedade e como essas relações funcionam e cooperam entre si para criar os diferentes tipos de sociedade que a gente conhece. Então, as ciências sociais aplicadas, a primeira questão que nos vem à tona é que ela trabalha com conhecimentos interdisciplinares, ou seja, a gente tem várias disciplinas científicas, a gente pode pensar, a grosso modo, os vários cursos que compõem a área de ciências sociais aplicadas, e essas várias disciplinas, elas se interagem entre si. Algumas mais fortemente acopladas, outras nem tanto, mas há várias partes, várias teorias, vários métodos que a gente vai verificar que eles interagem entre essas várias disciplinas. Independente desses métodos que podem interagir ou não nas várias disciplinas, o que é importante é que as ciências sociais elas trabalham com todos os aspectos sociais da realidade humana. Então, que aspectos sociais a gente está falando aqui? Primeiro, os aspectos históricos, ou seja, como a sociedade evolui no decorrer do tempo. Então, a gente vai verificar os diferentes tipos de sociedade que existem no mundo e, no decorrer do tempo, como eles se modificam, como eles se alteram, como eles se relacionam com outras sociedades. Então, esses são os aspectos históricos. Nós também temos aqui os aspectos políticos. E aqui a gente está falando de política num termo geral e não em política apenas a política partidária, apesar de ser política partidária também parte das ciências sociais aplicadas. Então, o que seriam os aspectos políticos? É como os diferentes segmentos das sociedades interagem entre si. Então, esses segmentos, eles podem ser tão díspares quanto separar eles, por exemplo, por classe social econômica, ou por tipo de profissão, ou por onde eles moram, por exemplo, como politicamente se relacionam as pessoas que moram no Brasil com as pessoas que moram na Argentina, e assim por diante. Então, esses aspectos políticos que interagem entre nações, entre estados, entre os diferentes segmentos sociais que vivem na mesma nação, no mesmo estado, no mesmo município, também faz parte dos estudos das ciências sociais aplicadas. Outro aspecto são os aspectos econômicos. Como a economia, que é um aspecto extremamente importante da sociedade, ela interage com a sociedade, modifica a sociedade e é modificada por ela. Então, quais são os modelos econômicos que existem, como eles interferem no desenvolvimento social de uma forma positiva ou não, como diferentes sociedades em diferentes níveis econômicos interagem entre si e assim por diante. O próximo tem a ver com os conflitos, e aqui a gente tem conflitos também das mais diversas áreas. Temos os conflitos mais graves, que seriam as guerras, ou seja, entre nações, mas também temos conflitos sociais dentro das próprias nações ou entre nações, que não envolvem questão de armamento, mortes, assim por diante, que seriam tensões sociais, certo? Tensões por causa dos modelos econômicos, tensões por causa de problemas de educação, de miséria, de fome, de guerra que acontece no país vizinho, migração. Todos esses aspectos envolvem a questão dos conflitos. E as ciências sociais aplicadas, como trabalham com a ideia de como a sociedade interage entre si, obviamente está muito interessada nos conflitos.
Além disso, a gente também temos interesse nas características culturais, afinal de contas, a cultura emerge da sociedade e cada sociedade é culturalmente diferente uma da outra. A gente pode pensar somente aqui no Brasil, onde a gente tem culturas diversas de acordo com a região do país e de acordo, inclusive, com a classe social. Também temos diversas manifestações culturais diferentes e que pode, inclusive, levar a conflitos de interesses por causa desse tipo de aspecto cultural, que nas características culturais envolve tanto a cultura dita e erudita quanto a cultura popular, questão de religião, fé, manifestações dos mais diversos tipos. E por fim, as características comportamentais, que são as mais complexas, né? Ou seja, como a sociedade se comporta frente a tudo isso. Então, normalmente as características comportamentais, elas envolvem todos os aspectos anteriores. Então, a ideia aqui é verificar, é estudar como uma sociedade, não um indivíduo, e sim a sociedade ou uma parte dessa sociedade, ela interage com outras partes da sociedade ou com outras sociedades diversas, por exemplo, países vizinhos, né, fronteira, de acordo quando acontece alguma coisa, de acordo com questões de conflitos, questão de diferenças econômicas ou diferenças políticas ou qualquer diferenças de culturais. Então, essas características comportamentais também fazem parte, então, das ciências sociais aplicadas. Bom, então a gente pode definir que as ciências sociais, elas são dedicadas ao estudo das sociedades, como a gente discutiu até agora, e da relação dos indivíduos dentro dessas sociedades. No final das contas, quando a gente fala de sociedade, a gente está falando sobre o todo, mas o todo nada mais é do que formado por diversos indivíduos, ok? Então, eu, você, nós todos aqui somos indivíduos que vivemos dentro de uma sociedade. A gente vive também em micro-sociedades diferentes. Por exemplo, aqui a gente está convivendo dentro da sociedade que são os alunos da UFSM. Dentro dessa sociedade, nós somos pertencentes ao Centro de Ciências Sociais e Humanas e ainda podemos subdividir dentro do curso de Arqueologia. Isso são todas micro-sociedades que vão se formando de acordo com as características políticas, econômicas e sociais da nossa própria sociedade. Então, nós temos essa ideia da universidade, temos esse construto de dividir a universidade em diversos centros e temos a ideia de dividir o centro em diversos cursos. E com todas essas divisões, a gente acaba construindo mini-sociedades que vão interagindo entre si. Então, a gente pertence a essa mini-sociedade, por exemplo, dos alunos e professores do curso de Arqueologia. Mas vocês também pertencem a outras mini-sociedades, por exemplo, se vocês participam de um grupo cultural, de dança, ou se vocês fazem um curso de inglês, ou se vocês jogam futebol com os amigos todo sábado. Então, tudo isso são mini-sociedades que vocês vão pertencer, esses grupos sociais. Vocês, como indivíduos, são diferentes dos outros indivíduos, mas que acabam, quando interagindo entre si e formando, por exemplo, aqui o município de Santa Maria, sendo parte, então, do estudo das ciências sociais aplicadas. Aqui no Brasil, nós temos a divisão das ciências sociais aplicadas, segundo a CAPES, né? Ela diz que tem as seguintes disciplinas científicas: administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, ciências da informação, onde envolveria a arqueologia, comunicação, desenho industrial, demografia, direito, museologia, planejamento rural e urbano e serviço social. Note que essa é uma divisão da CAPES, ela não é seguida por todas as universidades. Por exemplo, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, a gente tem uma divisão diversa dessa, tá? Essa é uma divisão que vem da CAPES. Por exemplo, aqui a gente tem arquitetura e urbanismo ligada ao Centro de Tecnologia. A gente tem o desenho industrial ligado ao Centro de Artes e Letras, tá? E as outras estão daí já mais ligadas realmente ao CCCH. Nós não temos, né, curso de museologia aqui. Aqui a demografia estaria entre a geografia e a estatística, e nesse caso também não está ligada ao CCCH. Tá? Isso é só uma ideia. Cada
país pode fazer a sua própria divisão, não é muito simples de fazer esse tipo de divisão, porque afinal de contas vai depender muito do enfoque que é dado para cada curso, ok? Bom, mas o pessoal que trabalha então dentro das ciências sociais aplicadas, né, os cientistas, os professores, a grosso modo a gente pode verificar que existem dois caminhos para você fazer ciência, fazer pesquisa, compreender então as ciências sociais aplicadas, que são os interpretivistas e os positivistas, tá? E obviamente tem os que atuam nas duas áreas, utilizam as duas teorias, as duas metodologias para desenvolver suas pesquisas. Então, o que seriam o pessoal, os interpretivistas? Eles basicamente utilizam a crítica social e a interpretação simbólica para compreender as relações. Então, o que seria essa compreensão, interpretação simbólica? Seria eu verificar como as pessoas e a sociedade, os indivíduos, dentro dos seus aspectos sociais, se comportam e tentar interpretar dessa forma, vendo o seu comportamento, entendendo o seu comportamento, questionando esse comportamento. São métodos normalmente qualitativos, não é que sejam só qualitativos, mas a grande maioria desses métodos são qualitativos. Então é uma ideia de ver o que está acontecendo e tentar interpretar frente à luz das teorias que a gente tem. Os positivistas trabalham com métodos mais semelhantes às ciências naturais, utilizando esses métodos como ferramentas para compreender a realidade. Como eles têm essa ligação com as ciências naturais, eles usam normalmente métodos mais quantitativos, estatísticas e assim por diante. Os positivistas, para a gente entender como é que funciona, eles têm dois conceitos muito importantes, que é o empirismo e a falseabilidade, que a gente vai ver aqui. Então, o que seria o empirismo? Então, para os positivistas, o conhecimento sobre o mundo vem apenas da experiência sensorial, ou seja, da observação. Todas as hipóteses e teorias devem ser testadas contra observações do mundo natural. Então, eu não posso simplesmente criar uma hipótese ou uma teoria que eu não possa observar na prática e verificar se ela é verdadeira ou não, ok? Essa é a ideia do empirismo. Ela vem, obviamente, das ciências naturais, física, matemática, biologia, química, porque nessas áreas o empirismo, ou seja, a observação, né, os experimentos em laboratório são essenciais para que a ciência progrida. Nas ciências sociais, o empirismo também é importante, a gente tem que observar, ver o que acontece normalmente, só que aqui a gente vai ter que normalmente utilizar mais métodos estatísticos para fazer esse tipo de situação. Por exemplo, aqui entre as pesquisas eleitorais, onde a gente não tem qual seria uma observação do mundo real numa pesquisa eleitoral. Eu perguntar para todo mundo, certo? Isso seria a minha observação. Eu pergunto para todas as pessoas, por exemplo, de Santa Maria, as quase 300 mil pessoas, em quem que elas vão votar, e aí eu teria uma pesquisa eleitoral empiricamente aceitável. A gente não consegue fazer isso por simples falta de tempo, né? Não tem tempo, não tem dinheiro, não tem como tu fazer isso. Então, o que se faz é utilizar métodos estatísticos para você apenas entrevistar parte da população e tentar chegar em algo. Todas as ciências sociais aplicadas trabalham muito com esses, quando trabalham com métodos mais quantitativos, vão trabalhar com esses métodos estatísticos. Nós não temos como, né, quando a gente vai discutir a sociedade, de entrevistar. Não temos possibilidade de entrevistar a sociedade inteira, né? Não importa se você vai entrevistar os usuários de um arquivo ou se tu vai entrevistar a população de uma cidade. É muita gente, você não sabe quem são essas pessoas, não tem como chegar a todas essas pessoas, então você vai ter que trabalhar com métodos estatísticos para fazer aproximações. Outro conceito importante quando se trabalha com esse tipo de método, né, os positivistas, é a falseabilidade. Apesar do nome complicado, não é difícil de entender. A ideia da falseabilidade é o seguinte: uma teoria ela só é científica se ela pode ser contradita por evidências. Parece meio estranho isso, mas o que quer dizer? Quer dizer que se eu proponho uma teoria para que ela possa ser provada, eu tenho que dar a possibilidade de alguém provar o contrário dela. Se eu
propor uma teoria que ninguém pode dizer que ela é falsa, então ela não é uma teoria científica. Essa é a ideia da falsabilidade. Então algo só pode ser considerado científico se puder ser falseável. Então vamos ver alguns exemplos para ver como é que isso funciona. Por exemplo ali, Deus existe. Não temos como provar nem que sim, nem que não. Logo, isso não é falseável. Não sendo falseável, não é uma teoria científica. Tá? Aqui não estou entrando em questões de fé de ninguém. Estou só discutindo em termos de empirismo científico. Não temos como decidir se isso é verdadeiro ou não. Se nós não temos como decidir se isso é verdadeiro ou não, ele não entra no método científico, segue o baile, serve para outras questões e não para a ciência. Amanhã vai chover? Eu tenho uma resposta para isso. É sim ou não. Então eu posso utilizar métodos para tentar descobrir se amanhã vai chover e eu vou chegar numa solução. E eu posso tentar falsear esses métodos, ou seja, provar que esse método é verdadeiro, é bom ou não, vendo o que aconteceu. Então, se eu utilizo um método para tentar prever se amanhã vai chover e ele erra, então eu consigo provar que esse método está errado. Esse método é falso e eu tenho que abandonar esse método. Então, essa é a ideia da falsabilidade. Eu testo esse método contra uma observação, verifico se ele está funcionando ou não, essa teoria está funcionando ou não, e se eu verifico que ela não funciona, eu abandono e vou tentar achar um método, uma teoria melhor. A petróleo em meu quintal, a mesma coisa. Eu posso prover toda uma teoria de análise do solo para tentar descobrir se tem petróleo no meu quintal, e depois eu fazer uma observação empírica. O que seria observação empírica? Eu fazer uma perfuração. A partir disso, eu comprovo se aquele método está certo ou não. Digamos que o meu método dizia que sim, há petróleo no meu quintal. Aí eu faço a perfuração e não encontro, o meu método está equivocado. A afirmação amanhã vai chover ou não pode ser falseável, porque na verdade eu estou dando todas as possibilidades. O meu método aqui, a minha afirmação amanhã vai chover ou não, sempre vai ser verdadeira. Eu não consigo contradizê-la, porque eu estou dando todas as possibilidades. Por causa disso, ela também não é uma afirmação científica. Eu não posso simplesmente utilizar isso como método científico, porque ninguém consegue falseá-la. Ok? Então, por fim, as ciências sociais, elas remetem a uma interpretação de um determinado fenômeno e suas mediações. Então, o que é importante para nós? Que a gente vai interpretar, ou seja, vai ser baseado no que a gente conhece sobre o assunto. E isso é extremamente importante depois, porque a gente vai discutir a questão da informação social. Informação, ela não surge do nada, os documentos não surgem do nada, eles surgem dentro de uma sociedade, logo elas estão vinculadas a essa sociedade. Então, as ciências sociais aplicadas, elas interpretam esse fenômeno e as mediações desse fenômeno. Quem está presente nesse fenômeno? Quem são esses indivíduos? Quem são essas microsociedades que estão nesse fenômeno? Então, por exemplo, dentro de um arquivo da Universidade Federal de Santa Maria, a gente vai ter quem são as microsociedades que temos ali. Todos os centros, todos os cursos, os alunos, os servidores. Então, a forma como os documentos e as informações mediam essas relações fazem parte, então, das ciências sociais. Como qualquer ciência, ela está atrás da descoberta de novos conhecimentos, ou seja, de novas teorias, de novos métodos que nos ajudem a interpretar os fenômenos que a gente está estudando, com a intenção de promoção do progresso social. E aqui as ciências sociais têm sempre esse viés, né? Como a gente está estudando a sociedade e a relação da sociedade, a gente sempre tem como intenção a promoção do progresso social. Todas as ciências sociais, ok? E afinal de contas, onde é que entra o arquivista nisso? Onde é que vai entrar? Ele vai desaparecer disso? Nessa sociedade moderna, onde a informação está cada vez mais digital, ele vai simplesmente deixar de ser útil? É isso que a gente vai ver nas próximas aulas, quando a gente vai fazer as ligações entre as ciências sociais aplicadas, principalmente com a arqueologia. Certo? Até a próxima.